empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos para mais um vídeo aqui hoje. Vamos falar sobre expositor refrigerado. Quanto isso daqui aumenta em produtividade, em lucratividade ainda mais para você, por conta de armazenar os alimentos. E nós vamos explicar para vocês qual é a diferença de cervejeira, expositor, congelados, né, porta de vidro, porta cega. Então é um vídeo para tirar as suas dúvidas. Aproveite, nós estamos aqui na Evandro Shop no setor de usados, com equipamentos ligados. E o Vitor está aqui comigo para a gente começar esse vídeo. Vai ser muito bacana. Lembrando que lá nas redes sociais nossas, no Instagram, a gente posta conteúdo diariamente, tá, pessoal? Aqui são os vídeos mais detalhados, mas os nossos bastidores e diversos produtos, segue a gente lá no Instagram. Combinado? Ô Vitor, vamos explicar um pouco melhor aqui. Hoje eu tenho aqui um expositor de 3 portas ligado, uma cervejeira, correto? Vamos começar por controle de temperatura, tá? Qual que é a diferença de um expositor de bebidas ou até mesmo Visa Cooler, que são nomes que são chamados esses daqui? Eles são equipamentos que vão trabalhar com temperatura positiva. Ele é refrigerado, ele trabalha com ar forçado, que eu vou mostrar para vocês o que é, mas ele nunca vai chegar na temperatura a menos de 0 grau. Então a gente está falando menos 1, menos 2, não existe expositor com essa temperatura. Expositor é de 0 a 8, de 2 a 7. Este daqui é um expositor, no caso da Freelux, 3 portas. Vejam o quanto é importante a iluminação no expositor, pessoal. Existem muitos modelos, os mais atuais nem tanto, que não tem a iluminação. É um expositor, é uma geladeira de porta de vidro igual essa, sem iluminação. Imagina como seria isso daqui, ó, sem iluminação. Desvaloriza demais o alimento que está lá, traz menos atratividade para o cliente, curiosidade para experimentar o alimento. Então a gente já começa com iluminação. Aqui a gente está na iluminação branca, existem modelos com LED amarelo, depende da cor. E também tem modelos hoje mais modernos, conforme aí o seu ambiente, você já está com um comércio mais moderno. Fundo todo preto, iluminação amarela, então vai muito da sua necessidade. Mas vamos lá, esse daqui já é um expositor um pouco mais moderno. Hoje eu tenho um controle digital nele, eu sei exatamente a temperatura que está nele. Eu liguei ele agora há pouco, ele está em 9.2. Vitor, vamos ensinar o pessoal. O pessoal tem bastante dúvida como é que eu faço configuração. Como eu disse, no expositor aqui, ele não vai chegar a menos do que 0 grau. Então, se eu apertar esse botão 7, no caso desse controlador, né, ó, vou segurar aqui no botão 7, ele vai me mostrar qual que é a temperatura mínima que esse expositor vai chegar hoje. Esse daqui está configurado para 5 graus, porque a pessoa que tinha ele utilizava ele para verdura, então não pode abaixar muito, senão queima a verdura. Mas eu posso configurar ele chegando ali até o 0 grau, até o 2, depende do que eu for colocar, bebida, frios, vou colocar ele aqui, ó, com 3. Aperto o 7 novamente, ele já trava. Ele está em 9 graus agora, ele vai abaixar. Quando chegar no 3, ele para o motor. Isso é importante também saber. As pessoas às vezes falam, em época de calor, meu expositor não chega na temperatura de 3 graus. Ele vai chegar no 3 aqui que eu programei agora, e aí o motor desliga, porque ele fala, já cheguei, o sensor avisa, ó, já chegou na temperatura. Depois que ele sobe 5 graus, então de 3 a 8 o motor está desligado ainda. A hora que ele vê que já está com 8 graus, o motor liga novamente para voltar para o 3. Então ele vai ficar oscilando a temperatura de 3 a 8 aí durante o dia todo, tá? É assim que funciona. Aqui nós estamos trabalhando com ar forçado. Vamos lá, Vitor. O ar forçado é um ventilador puxando o ar. Esse ventilador ele não sopra vento, tá, pessoal? Ele puxa o ar para jogar pelas laterais. Então o ar fica girando dentro do expositor o dia todo. Onde ele joga o ar é aqui, ó. Mostra aqui, Vitor, ó. Pode colocar a mão no seu aí, ou se você vai comprar um. Desse lado ele joga, então ele gela mais os alimentos dessa coluna aqui, Vitor, ó. Onde os alimentos vão estar mais gelados, que ele tem contato direto com o ar forçado. Nessas 2, 3 primeiras colunas da parte de cima e dessas daqui, certo? Depois o ar vai bater lá embaixo e como o ventilador está puxando no meio, ele faz uma corrente de ar puxando pelo meio. Então a gente recomenda sempre colocar aqui bebidas na parte de cima, porque vai ficar mais gelada do que você colocar na parte de baixo. Na parte de baixo você põe frios, Danone, laticínios em geral, suco. Não, suco é melhor na parte de cima, tá? Vamos deixar a bebida na parte de cima. Evandro, se eu comprar um expositor de bebida aqui, eu posso colocar cerveja, posso colocar de tudo um pouco? Lembrando, eu falei para vocês que ele é temperatura positiva. Cerveja, ninguém gosta de tomar cerveja quente, né? A gente gosta de tomar cerveja gelada. Então, se você colocar aqui, ela vai estar só resfriada. Eu não recomendo você colocar aqui para o seu cliente pegar, abrir e já tomar no local. Vai estar quente, tá? Mesmo que seja latinha, 0 grau não é recomendado. A gente recomendaria menos 2, algo nessa faixa de temperatura. Mas tem comércios que mistura tudo, tá? Não é ideal. Eu tenho depois a cervejeira. O que é a cervejeira?
Se a gente não explica para vocês, ou se a pessoa não tem um conhecimento, ela fala, isso daqui é um expositor de bebida também. Sim, mesmo processo, ventilador, ar forçado joga pelas laterais, essa é de uma porta. A diferença é que ela chega na temperatura de até -6. Então aqui eu posso pôr cerveja de garrafa, aqui eu posso pôr long neck, posso pôr latinha. E aí vem um segundo ponto. Se lá eu não recomendo pôr cerveja, aqui, se você for pôr cerveja de garrafa, long neck, latinha e também quiser colocar suco, Gatorade e refrigerante, você vai ter um impasse de temperatura, porque a cerveja de garrafa recomendada é -6. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Se eu deixar essa cervejeira a -6, ela vai trabalhar pesado para ficar muito gelada. Corre grande risco do seu suco refrigerante congelar. Então, para você misturar dois tipos de bebida, alcoólica e não alcoólica, no mesmo produto, você sempre vai ter um impasse. Ou vai ficar com a cerveja quente e o refrigerante gelado, ou a cerveja bem gelada e o refrigerante congelado. Tá? Mas, vou falar para vocês o que a gente vê muito no comércio. Vem cá, Vitor. Essa daqui já é digital, é da Gelopar, modelo GRBA. O P4 aqui, ó, são as 4 configurações de temperatura, essa daqui, diferente do outro que eu expliquei. O P4 é o modo econômico. Ele desliga até a lâmpada, porque é para economizar a mesma energia, e ele vai chegar no 3 graus no máximo, positivo. Aqui ficaria para eu colocar refrigerante, para deixar à noite, né? Então, fechei meu estabelecimento, eu ponho aqui no modo econômico, vai ficar 3 graus aqui. Amanhã, na hora que eu chegar, eu volto ela numa temperatura um pouco menor. O P3, a gente já chega na temperatura de 1 grau. Então, eu vou estar trabalhando aqui com frios, laticínios, de modo geral, e ainda não recomendo você pôr cerveja nessa temperatura. Agora, o P2 e o P1 já estão falando com cerveja. O P1 é o -6, tá? Garrafa de 600. Isso daqui, se você puxar no manual, até mesmo aqui, tá, Vitor? Ó, tem aqui embaixo, ó. P1, P2, P3, P4, vem as temperaturas. Aí, nós vamos estar com uma cervejeira com só cerveja no -6, cerveja branca, do jeito que precisa ser servido. Se você estiver numa cidade que é bastante calor, igual aqui em São José do Rio Preto, a gente está numa cidade aqui que gira em torno de 35 graus. Nós recomendamos, mesmo que o cliente vai trabalhar com bebidas não alcoólicas, compre uma cervejeira, trabalhe com ela no 1 grau positivo, mas dependendo do dia, você pode pôr até o -4 aqui com refrigerante, porque a cidade está muito quente, você abre muito às vezes para servir o cliente, então é melhor você ter uma cervejeira com motor mais forte e servir refrigerante gelado, do que você ter um expositor que em dia de calor ele fica na temperatura de 7, 8 graus. Então a cervejeira é isso daqui. Aí a gente vai pensar aqui, Vitor, comprei, essa daqui é uma usada, essa daqui é uma nova com pequenas avarias. Eu estou com essa daqui no -6, estou com aquela ali no 3 graus positivo. E aí o meu refrigerador aqui com 2 anos de uso, eu percebo que ele não chega mais na temperatura que eu preciso. A gente tem que lembrar que precisa de manutenção disso, tá, pessoal? Esse expositor, vê se você consegue mostrar aqui, Vitor. O motor dele, o ventilador, está tudo na parte de cima, tá? Então eu recomendo você de 6 em 6 meses marcar aí na sua agenda para fazer uma limpeza do ventilador, do motor. Pode ser só com ar soprando ou com um pincelzinho, um paninho, mas limpa. Porque o ventilador ele vai ficando pesado de poeira e aí você começa a ter um consumo excessivo de energia, ele não chega mais na temperatura e você acha que o equipamento está com problema. Aí você vai chamar um técnico, o técnico vai te cobrar uma visita e ele vai talvez te cobrar 200, 300, 400 reais para fazer isso daqui que você mesmo conseguiria manter. É a manutenção do equipamento preventiva que você consegue, está escrito no manual. Tá? Nós também temos a parte de nivelamento. Tá? Muitas das vezes o equipamento ele não chega na temperatura porque ele está desnivelado e o ventilador trabalha fora de ângulo, ele trabalha forçando, também dá queda de temperatura, aumento de temperatura. Pense nisso daqui. Atualmente, as borrachas dos expositores de cervejeiras são quase todas duplas, tá? Uma borracha larga, tá vendo? Com 2 dobras aqui. Mas a borracha, ela interfere totalmente em manter a temperatura do equipamento lá dentro. Então ela tem que bater e fazer o barulho, aí você passa a mão aqui também, para ver que ela tem que estar encostada totalmente na lata para não sair ar, tá? Se o equipamento estiver fora de nível, a porta fica um pouco torta, vaza ar por aqui, o teu consumo aumenta novamente. Então, se atente aí na tua agendinha, a cada 6 meses, verificar se a borracha não está rasgando ou trincada, o ventilador está limpinho, isso interfere bastante. Qual que é a vantagem desses tipos de expositores, ou até mesmo alguma cervejeira com o motor em cima? Você pode encostar, essa daqui não está encostada, né, Vitor? Mas você pode encostar o equipamento na parede, você consegue mostrar a parte de trás total do equipamento?
porque ele não precisa de refrigeração na parte de trás, a refrigeração dele é em cima. Já a nossa cervejeira aqui, ela é o modelo mais utilizado no mercado. O motor dela está na parte de baixo e ela precisa ficar a 10 centímetros da parede no mínimo, porque é lá que ela vai puxar o ar para fazer a circulação e gelar o equipamento. Então, se eu encostar essa cervejeira na parede agora, ela nunca vai chegar a -6 porque ela não consegue fazer renovação de ar. Porém, essa linha aqui, você consegue comprar freezer, cervejeira, expositor e vai nivelando tudo na parte de cima. Essas daqui que tem o motor em cima, muitas das vezes você não consegue montar a linha por completo. Eu falei que eu ia comentar com vocês de freezer também, tá, pessoal? Expositor de bebida, cervejeira e freezer, a única coisa que muda é a temperatura que ele chega. Porta de vidro é porque chama expositor porque ele tem a porta de vidro, e o tamanho você vai comprar conforme a sua necessidade. Então, o freezer nada mais é do que isso, ou até mesmo isso daqui de 3 portas eu não tenho freezer, tá? A gente tem o freezer de 1 porta ou 2 portas para congelados. Ele vai chegar a -16 e se for para sorvete, a -22 graus. Então muda a potência do motor, mas continua trabalhando com ar forçado e tudo mais. Esses daqui são algumas das opções. E agora a gente está numa época de muita chuva. Dezembro eu estou gravando esse vídeo para vocês. O que acontece com expositor, cervejeira e de modo geral? Muitos comércios reclamam que embaça toda a porta do expositor. Por quê? Muita umidade lá fora e muito seco o ar dentro, porque realmente está circulando, o ar fica geladinho e seco. Ele tira toda a umidade do alimento lá. Se você tem um expositor desse daqui e ele está carregado com pouquíssimos alimentos, tende a cada vez mais embaçar a porta, porque a umidade de fora aqui, a hora que eu abro, ele não tem onde os alimentos para ele grudar. E ele acaba fixando cada vez mais na porta. Então, expositor vazio gera mais embaçamento nas portas. Segundo ponto, existem modelos, esses daqui já são modelos mais modernos, Vitor. Não sei se vai aparecer no vídeo, eu estou com os 2 dedos aqui, ó, tem um vidro para o lado de dentro e um vidro para o lado de fora. Deixa eu pôr um pouquinho mais afastado, dá certo ou não? Mas ó, aqui embaixo talvez fique melhor, ó. Tá vendo esse espaço entre meus 2 dedos? São 2 vidros aqui e uma camada de ozônio entre os dois, para criar o desembaçamento do vidro. Então, é normal embaçar um pouquinho, sim. Só que a hora que você fecha, deixa ele fechado por 2 minutos o expositor ali sem ninguém abrir, automaticamente ele já limpa esse vidro e volta a ficar limpinho igual está aqui. Mas existem modelos personalizados que a gente consegue para vocês, onde a gente coloca resistência no vidro, e essa resistência ela não deixa nem criar o embaçamento, ele fica aquecendo. Então aquela água que vai criar o embaçamento, ela já evapora muito rápido. Nesses modelos nenhum tem isso, mas no mercado tem. Vitor, tem mais alguma dúvida que talvez você lembre aí que nós já tivemos perguntas que eu posso falar aqui? O pessoal acaba achando que Visa Cooler é diferente desses dois que você mostrou. O que é um Visa Cooler? O que é um Visa Cooler? Visa Cooler é um expositor de bebidas que trabalha com temperatura de 0 a 7 ou de 2 a 8. Isso é um Visa Cooler. Só muda o nome. Só muda o nome, exatamente. Existem modelos de refrigeração, mas não em cervejeira e em expositor, mas em freezer sim, que não tem o ar forçado. É aquele modelo que cria um monte de gelo nas laterais, tá? Ele trabalha com serpentina, ele é muito similar àquele freezer de horizontal com as portas de abrir e fechar. Então a gente sabe que cria aquela camada de gelo em volta, por conta que não tem um ventilador, mas todos esses que nós estamos falando é o modelo Frost Free. Ele refrigera com ar forçado, tá? Então é importantíssima a manutenção, tá? Não é só comprar, a manutenção vai interferir no consumo de energia, o tanto que vai ficar gelado seus alimentos. Compra proporcional ao que você vai encher. Então se você está comprando algo pensando já no próximo passo, está certinho. Só que a hora que você comprou um expositor de 3 portas, se você quiser encher ele só o suficiente para uma porta, saiba, você vai ter alguns problemas dentro dele, principalmente o embaçamento em época de chuva, por conta disso daqui. E uma dica muito boa, se está embaçando os vidros e você está num momento que não está muito carregado, você pode pegar um paninho úmido com detergente, umas 10 gotinhas de detergente, um pano úmido, e você passa na porta do expositor, porta por porta. Passa inteiro, deixa 5 minutos isso daqui, e depois você vem com um pano seco, sequinho, e passa por cima, total, como se fosse tirar o detergente, mas com o pano seco. Isso daí vai criar o detergente, ele cria uma leve película na frente da porta, e isso daqui diminui bastante o embaçamento. Então, em épocas de bastante chuva, eu te recomendo fazer isso daqui. Eu acredito que das possíveis dicas que nós possamos te dar, essas são uma delas. Lembrando que o expositor tem alguns modelos, até atuais, que o pessoal não põe controle digital. Eles põem um botão de 1 a 7, o Vitor vai pôr uma foto para vocês depois. É o modelo mais antigo, funciona também.
Aí eu não sei a temperatura exata que está, mas no manual do seu equipamento vai ter, então se você colocar lá no botão número 2, é o analógico. Número 2 equivale à temperatura 4, número 1 equivale à temperatura 3 e assim por diante. Então tem somente expositor, cervejeira não, que é analógico ainda no botãozinho para você escolher. Certo, pessoal? Bem legal esse cliente aqui, ele estava utilizando o estrado no fundo, porque tanto na cervejeira quanto no expositor, esses expositores nossos aqui, eles têm ainda a opção de você escolher a altura da grade, né? Ele vem com a cremalheira aqui, ó, com diversos níveis para você escolher. O cliente colocou nessa configuração. Mais embaixo, se eu tirar esse estrado aqui, ó, vou tirar esse aqui, ó. Aqui, ó. Ela acabou amassando o dreno que tinha aqui, né? Porque o dreno um pouquinho de água acaba criando, mas cria lá no ventilador, desce aquela mangueira e joga já no ralinho ou no recipiente aqui embaixo, então ele não cria água dentro, certo? Mas às vezes você vai, à noite, você vai carregar o expositor com muita carne, muito Danone, muita coisa quente, tá? E você vai deixar a noite toda fechado o seu comércio, cria a umidade que entrou nesse tempo de reposição, e aí o fundo do expositor fica com um pouco de água. Ele vai evaporar com o tempo? Vai. Mas muitas pessoas colocam um estradinho no fundo justamente para isso, porque aí a água já fica ali no fundo, ela escorre no dreno ou evapora depois, mas o alimento que está aqui, que pode ser um alimento que esteja com uma embalagem de papelão, algo desse tipo assim, não vai absorver essa água. Então o estradinho no fundo, grande parte das pessoas que tem expositor, coloca o estradinho no fundo ou bandejinha de isopor. Acho que é isso, né, Vitor, que a gente precisava. Se tiver mais dúvidas também, a gente tem consultor Nevando Shop para te esclarecer. Manda aqui no comentário do YouTube que a gente te responde rapidamente. O intuito do nosso canal é que você não tenha dúvida na hora de adquirir um equipamento. Fechado, pessoal? Até a próxima.